Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais influentes e notáveis da história moderna, assume uma posição pioneira na transformação monumental que delineou a história ocidental. Com uma visão perspicaz, ele previu tanto as causas quanto as consequências dessa metamorfose e avançou com ideias grandiosas e revolucionárias, buscando oferecer soluções viáveis. Se encontrou em uma encruzilhada singular, onde o caminho dominante da fé religiosa ocidental começou a desmoronar, deixando um vazio imenso no sofrimento existencial. Parecia que restava apenas uma alternativa pessimista e nihilista. Sua obra de vida abraça essa questão emergente e empreende a tarefa de criar um novo caminho, afastando-se tanto da fé religiosa quanto do nihilismo, em direção a um novo sentido e valor para a humanidade. Nietzsche nasceu no ano de 1844, na Saxônia, Prússia, uma região que agora faz parte do leste da Alemanha. Sua origem humilde o fez experimentar uma infância comum e protegida. Seu pai, Karl Ludwig, exercia a função de pastor luterano na cidade, o que o imergiu desde cedo na fé cristã. No entanto, essa fé foi desafiada e submetida a um teste quase imediato, quando seu pai, o mesmo homem que praticava e pregava sobre Deus, foi diagnosticado com uma doença cerebral terminal. Durante um ano, ele enfrentou um sofrimento terrível, vindo a falecer aos jovens 35 anos de idade. No ano seguinte, o irmão mais novo dele, Ludwig, também veio a falecer. Essa dualidade entre sua base religiosa e a precoce exposição à dor e ao sofrimento, que não possuíam justificativas e afetavam pessoas boas e inocentes, provavelmente estabeleceu os fundamentos para o desenvolvimento do trabalho posterior de Friedrich. Depois de uma infância marcada por uma atmosfera sombria, séria e solitária, Nietzsche optou por ingressar na Universidade de Bonn para estudar teologia. Nos primeiros anos de estudo na universidade, ele revelou um notável potencial intelectual, destacando-se principalmente no campo da teologia cristã. No entanto, após apenas um semestre na instituição, à medida que sua visão crítica e perspicácia intelectual se aprofundavam, e após ser exposto a várias críticas ao cristianismo, Nietzsche se viu compelido a abandonar sua fé cristã, deixando para trás a pele da inocência e da devoção cega. A partir desse ponto, direcionou seus estudos para a filologia, o estudo da história da linguagem, na Universidade de Leipzig. Sua habilidade nessa área foi tão excepcional que, ainda em sua juventude, foi contratado como professor de filologia clássica na Universidade de Basel, tornando-se o professor mais jovem a ser contratado até os dias de hoje. Após alguns anos lecionando, no entanto, Nietzsche optou por deixar sua posição, em parte devido à crescente insatisfação e sensação de restrição no ambiente acadêmico, e em parte devido à deterioração de sua saúde, afetada por doenças genéticas e a suspeita de ter contraído sífilis em um bordel. A partir desse momento, sua vida assumiu um caráter bastante solitário, com viagens pela Europa para adaptar-se ao clima que melhor lhe conviesse devido à sua saúde debilitada, vivendo com uma modesta pensão universitária. Ele encontraria seu refúgio principalmente nos Alpes suíços, onde passaria a maior parte dos seus dias restantes em relativa estabilidade mental. Durante esse período, alternando entre momentos de confinamento em sua cama devido a doenças, enfrentando uma devastadora desilusão amorosa, relacionamentos familiares e amizades desgastantes, além de estados depressivos e nihilistas, Nietzsche dedicou a maior parte do seu tempo a caminhar, refletir e escrever. Foram nessas atividades que ele encontrou consolo, significado e a motivação necessária para continuar em sua busca filosófica. Durante essa fase, Nietzsche produziu suas obras mais influentes, como Humano, Demasiado Humano, A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral. Através dessas obras, ele estabeleceu as bases e ergueu os primeiros pilares de uma nova forma de filosofia, desafiando as certezas contemporâneas, questionando as concepções de bem e mal, verdadeiro e falso, certo e errado. Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. Como nos consolaremos, nós, assassinos dos assassinos? O que era mais sagrado e poderoso que o mundo já possuiu sangrou até a morte sob nossas facas? Não é a grandiosidade desse ato grande demais para nós? Não precisamos nos tornar deuses a fim de parecermos dignos disso? Este trecho, possivelmente um dos mais citados e significativos de Nietzsche, revela sua intensa e contundente preocupação diante do significado dessa afirmação: Deus está morto. Não se trata de uma celebração pela perda da fé da humanidade, mas sim de uma profunda reflexão sobre suas implicações.
O colapso da fé cristã, segundo Nietzsche, resultou no colapso de toda a estrutura edificada sobre ela, a moralidade europeia, seus alicerces e valores. Ele previu e temeu que, diante dessa revelação coletiva e sem uma substituição apropriada, a humanidade enfrentaria uma batalha sem um sistema ou significado claro, afundando em um desespero generalizado, ou seja, o niilismo. Uma das ideias fundamentais de Nietzsche em sua busca por resolver tal questão reside no reconhecimento de que não existe uma verdade universal e objetiva a ser conhecida. Não há fatos, apenas interpretações, escreveu ele. Nietzsche rejeitou a construção de qualquer forma de verdade com V maiúsculo, sugerindo que todas as tentativas de encontrá-la eram equivocadas e, na realidade, a fonte de desconexão que impedia o homem moderno de reencontrar qualquer sentido na vida. A busca por objetividade universal ou significado transcendental esvaziava o presente, a experiência humana terrena de sentido, que é inerentemente subjetiva, independente e expressiva. Diante disso, Nietzsche concentrou sua atenção nas artes e humanidades, acreditando que atos criativos e vivências como música, filosofia, literatura, teatro, entre outros, poderiam servir como meios essenciais para transmitir verdades mais profundas e preencher o vazio de conexão e um sentido superior. Apesar de ter explorado essa teoria, Nietzsche percebeu que as artes culturais e humanidades estavam em risco de se tornarem áridas, acadêmicas ou mercantilizadas, frequentemente perdendo seu brilho e autenticidade. A partir desse ponto, direcionou sua atenção para criar uma filosofia que libertasse o indivíduo da dependência de experiências coletivas ou mecanismos culturais, concentrando-se, em vez disso, na busca individual pela expressão criativa e grandeza subjetiva, colocando firmemente a criação de significado nas mãos de cada pessoa. Essa filosofia foi incorporada no conceito de Übermensch, ou super-homem, termos que por vezes são traduzidos como super-humano, introduzidos por Nietzsche em seu livro Assim Falou Zaratustra. O super-homem é descrito como um indivíduo desafiador, confiante e independente, que persegue seus desejos pessoais com vigor e dignifica suas crenças independentes sem pedir desculpas. Alguém que se afasta do coletivo, exibindo um egoísmo estratégico e agindo com agressividade e grandiosidade. A justificação para tais características, de acordo com a perspectiva de Nietzsche, reside no fato de que uma nova moralidade, oposta às visões morais fundamentadas no cristianismo, que exaltavam a fraqueza e a modéstia, era necessária para melhor se ajustar à condição natural da experiência humana que ele sentia ser composta e exigir o desejo por vigor, poder e grandeza. É importante destacar que essa visão não está livre de críticas válidas e interpretações equivocadas. No entanto, o aspecto mais crucial do conceito de Nietzsche sobre o super-homem é o que ele simboliza. De maneira mais abrangente, Nietzsche apresenta o super-homem como uma representação idealizada de si mesmo, uma imagem de um ser perfeito e poderoso que transcendeu todos os seus medos e limitações, em relação ao qual podem e devem ser estabelecidos objetivos para se esforçar. Claro, como ideal, ele nunca pode ser efetivamente alcançado, mas essa é a ideia funcional subjacente. Nietzsche propõe que o mundo, incluindo os seres humanos, operam através do que ele denomina como vontade de poder. Um desejo insaciável presente em cada ser vivo de manifestar poder. O mundo é a vontade de poder, e nada mais, ele escreve. E segundo Nietzsche, essa vontade de poder se manifesta no anseio por crescimento pessoal e encontra satisfação na busca desse crescimento. A força psicológica e espiritual, manifestada como autocontrole e crescimento contínuo, representa a máxima harmonização com a vontade de poder, de acordo com Nietzsche e, portanto, a máxima harmonização com a própria vida. O desejo e a busca pelo ideal do super-homem servem como uma jornada perpétua, uma aspiração constante em direção ao desenvolvimento e à autorrealização. O combustível para esse processo de autodesenvolvimento, enquanto alguém trabalha por meio de um ciclo contínuo de insatisfação consigo mesmo, busca de melhoria pessoal e redescoberta contínua, é essencial para Nietzsche. Ele chamava esse processo de autossuperação e acreditava que era fundamental para responder e resolver o problema do sentido e valor na vida. Ao estabelecer metas de crescimento em direção a uma versão idealizada de si mesmo, o indivíduo transforma o sofrimento da vida em algo valioso e pessoalmente redentor. É uma espécie de alquimia do espírito que afirma a vida perante seu sofrimento inevitável.
Se tivermos nossa própria razão de viver, entenderemos a maioria dos como, escreveu Nietzsche. Diferentemente de Arthur Schopenhauer, seu principal predecessor que propunha minimizar e evitar o sofrimento ao máximo, Nietzsche argumentava que o sofrimento é, na verdade, algo a ser enfrentado, abraçado e usado como combustível para acumular força e poder psicológico. Já que a vida inevitavelmente envolve sofrimento, a questão não é se vamos sofrer, mas sim para qual direção iremos canalizar esse sofrimento. A ausência de sentido no sofrimento e não o sofrimento em si foi a maldição que a humanidade carregou até agora, escreveu Nietzsche. Conforme prosseguia com suas atividades de escrita e vivia uma vida cada vez mais reclusa nas montanhas, ainda nas etapas iniciais de algumas de suas empreitadas filosóficas mais ambiciosas, Nietzsche começou a exibir sinais crescentes de declínio em sua saúde mental. Aos 44 anos, após testemunhar um cavalo sendo cruelmente chicoteado na rua por seu dono, ele sofreu um colapso mental. Correu até o cavalo, abraçou-o e o consolou, gritando: "Eu te compreendo, eu te compreendo." Esse episódio peculiar, que marcou seus últimos momentos de aparente lucidez, parecia ser um ato em completa contradição com sua própria filosofia: piedade, fraqueza e compaixão. Pouco depois, Nietzsche mergulhou em completa loucura, eventualmente caindo em um estado de catatonia. Uma das mentes mais influentes da história moderna parecia ter cedido sob o peso de sua própria complexidade. Se a causa foi orgânica, uma consequência latente de suas doenças contraídas, ou resultado de uma mente que mergulhou profundamente em si mesma, ficando perdida em seu próprio labirinto, permanece desconhecido. Antes de ressurgir em 1900, com apenas 55 anos, Nietzsche faleceu após um derrame. Durante sua vida, de acordo com seus próprios critérios, Nietzsche provavelmente seria julgado como fracasso. Antes de perder a sanidade, ele não havia feito muito progresso e não tinha alcançado muito, se é que algum sucesso. Seus livros não obtinham vendas consideráveis e ele nunca realmente conquistou respeito ou notável reconhecimento. No entanto, após sua morte, é notório que seu trabalho ganhou ímpeto, adquirindo um imenso reconhecimento, respeito e seguidores em todo o mundo, alguns dos quais, infelizmente, levaram a interpretações terríveis, equívocos e aplicações mal concebidas. Apesar disso, nos dias de hoje, de forma mais ampla, o trabalho de Nietzsche continua a ser poderoso, significativo e profundamente enraizado no pensamento moderno. Suas citações, aforismos e ideias ecoam na cultura diariamente, tanto de maneira literal quanto simbólica. Dessa maneira, de forma irônica e apropriada, exatamente como Nietzsche sugeriu que devemos morrer simbolicamente ao longo da vida para nos libertarmos de nossos próprios obstáculos e nos tornarmos quem verdadeiramente somos, às vezes renunciando a nós mesmos, nossa preservação pessoal, saúde ou sanidade no processo por algo maior. Pode-se dizer que a vida e a morte de Nietzsche talvez tenham sido precisamente isso: um processo de autossuperação rumo a um sacrifício de si mesmo por algo mais elevado.